Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de agosto, estamos no 18º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu irmão, minha irmã, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão. A multidão procura Jesus, é atraída por ele, porque nele reconhece a boa notícia da salvação. E Jesus não é insensível à pobreza e à miséria das pessoas. Ele se compadece da multidão e por isso cura os doentes. A compaixão de Jesus se revela também na sua preocupação em dar de comer às pessoas que o seguem. A reação dos apóstolos é aquela de procurar evitar a responsabilidade. Sugerem que Jesus mande as pessoas embora para procurarem elas mesmas a comida. Mas Jesus rejeita essa solução cômoda. De fato, Jesus não aceita comportamentos do tipo: não é minha responsabilidade, não tenho nada com isso. A resposta de Jesus à fome da multidão não é tampouco a do milagre fácil. De fato, no deserto, depois dos 40 dias de jejum, Jesus já tinha rejeitado o milagre de transformar as pedras em pães para satisfazer a sua fome. Naquela ocasião, Jesus se apresenta como aquele que se alimenta da palavra de Deus. A lógica de Jesus, portanto, não é a de evitar a responsabilidade pelos outros, tampouco a de fazer milagres fáceis. A reação de Jesus à fome da multidão está contida na ordem surpreendente que ele dá: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Só temos 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens? 5 pães e 2 peixes é o mesmo que nada. Há uma desproporção brutal entre o tamanho da necessidade e os recursos disponíveis. Com tão pouco, é impossível saciar a fome de uma multidão de homens, mulheres e crianças. A resposta de Jesus a essa desproporção é ainda mais surpreendente. Jesus pede que tragam os 5 pães e os 2 peixes. Ele ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção. Jesus bendiz o Pai
pelos 5 pães e os 2 peixes. É pouco, é quase nada, mas mesmo assim Jesus bendiz, agradecido. Ele não se lamenta, não reclama, não se queixa com Deus por lhe ter dado tão pouco. Jesus bendiz o Pai no momento de extrema pobreza, quando não há abundância. É fácil agradecer a Deus quando temos tudo em abundância. Jesus demonstra que ama o Pai ao agradecer no momento da carestia. 5 pães, 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens. É exatamente essa gratidão, essa confiança no Pai que destrava a situação, porque permite que a generosidade do Pai se manifeste. Jesus partiu o pão e deu-o aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e ficaram saciados. O pouco sobre o qual pronunciamos a bênção, quase nada que é partilhado, produz a abundância. Além de saciar a fome de mais de 5.000 pessoas, ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços. Quando encontramos uma dificuldade, a primeira coisa a ser feita é abrir os olhos. Abrir os olhos para o que temos à nossa disposição. Jesus pediu que os discípulos levassem o pouco que tinham. Agradeceu ao Pai os dons iniciais e os partilhou. Também nós devemos começar com o que temos, com os dons iniciais. Começar com alegria e com gratidão, usando-os com amor. As reclamações e a amargura só servem para transformar a situação de dificuldade em becos sem saída. Somente se somos agradecidos e confiantes em Deus, é que permitimos a generosidade do Pai Celeste entrar em ação. De fato, Ele sempre vem em nosso auxílio. Ele nos ajuda de maneira imprevisível e realiza suas maravilhas a partir do pouco que temos. Esse é o verdadeiro milagre. Não é um milagre fácil, que nos acomoda ou se substitui a nossa responsabilidade. É um milagre de produzir a abundância a partir do nosso pouco partilhado com amor. Importa partir o próprio pão. Não é o pão dos outros que eu partilho com violência, é o meu pão que eu partilho com os outros. Essa partilha dos próprios dons tende por fim a ser partilha de si mesmo. De fato, Jesus partilhou o próprio pão, mas não parou aí. Se tivesse se limitado a partilhar o próprio pão, teria sido somente um exemplo de filantropia. Jesus não só partilhou o próprio pão, ele partilhou a si mesmo. Por isso pode afirmar de si mesmo: eu sou o pão da vida.